São Mateus 21. Está escrito desta maneira: quando se acercaram a Jerusalém e chegaram a Betfagé, junto ao monte de los olivos, Jesus enviou a 2 discípulos, dizendo-lhes: id a la aldea que está em frente a vosotros, e em seguida encontrarás uma asna atada e pollino com ella. Desatad-la e traed-me-los. E se alguém os disse algo, decid, el Senhor los necessita, e em seguida los enviará. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta quando dijo: decid a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna, en un pollino, hijo de bestia de carga. Entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había mandado. Primeira enseñanza. Mirem para mim, por favor, que é muito profundo e muito importante que você compreenda isso. Jesus sabia que os discípulos iam a hacer perguntas. ¿Por que temos que trazer este asno? ¿Por que temos que buscar este asno? Ele já sabia, porque ele sabe de todas as coisas. Antes que os discípulos perguntaram algo, Jesus mesmo se adelantou e disse: mira, se alguém pergunta, diles que é porque o Senhor lo necessita. E logo disse que era para que se cumpriera uma profecia. Deus tem profecias para mim e para vocês. Agora presta atenção, muito importante isso. Deus não tem uma profecia particular para mim. Não existe, presta atenção, gente, eu sei que repeti várias vezes, primeiro para cá. Não existe essa coisa, Deus tem uma profecia para Olga. Deus tem uma profecia para Maria. Não, bispo, que lástima. Não, Deus tem uma profecia para o ser humano, para a raça humana, para o ser humano. Essa profecia, la semana passada hablamos de lo que Deus falou através do profeta Jeremias. Ele disse: os pensamentos que eu tenho para vocês são pensamentos de bem, não de muerte. São pensamentos de bem. Isso é o que Jesus disse, Deus disse. Pero para que essa profecia se cumpla, eu tenho que obedecer a palavra de Deus sem questionar. Uma vez eu comentei com vocês, eu quando cheguei à igreja, nos primeiros dias, porque eu era uma pessoa como todos, com dúvidas, com perguntas, com questionamentos, eu não conhecia da fé. Eu não conhecia, sou honesto. Perguntei eu a minha irmã, quando o pastor explicou de dízimo e disse: ustedes devem, porque está escrito, dar 10% de lo que recebem a la casa de Deus. Eu pergunto a minha irmã: pero não posso dar 5 porque tenho que dar 10. Se me hace mucho, le dije. Minha irmã me disse assim: ve e pergunta-lhe ao pastor, porque eu não tenho essa resposta. E eu não fui a perguntar ao pastor. Eu fui a perguntar à Bíblia, fui investigar o que a Bíblia dizia e disse: ok, dízimo, 10, 10ª parte, entendi. Quando uno entende, diz: aí tem as duas opções, ou lo hago ou não lo hago, ou eu obedeço ou não obedeço. Porque por detrás da obediência existe não solamente uma bendição, sino que existe o hecho de ser bendito. Outro exemplo, a Bíblia diz que nós temos que ser maridos ou esposas de um solo homem ou marido de uma sola mulher. Se nós fôramos incrédulos, como qualquer incrédulo, e isso, repito, não é uma crítica, é uma realidade. Se fôramos incrédulos, diríamos: não passa nada, eu
tenho mis aventuras, ella tiene sus aventuras e a vida sigue, pero isso produz dano, mais que dano psicológico, também produz dano no corpo, questões de enfermedades e todo isso. Em la realidade, Deus como um Padre, Ele nos pide obediência por um fim, para um fim, não é por outra razão, porque lhe guste a você ou não lhe guste, você e eu somos seres humanos limitados e que vamos a terminar nossos dias sem saber praticamente nada, porque o conhecimento vai avançando e nossa vida se vai terminando. Os discípulos, em vez de perguntar, foram e hicieron. Se você quer ser uma pessoa bendita, você tem que fazer. É isso o que Deus vê. Porque às vezes há pessoas que dizem, o bispo, pero eu não consigo alcançar a perfeição. Não vai alcançar. O bispo, pero eu não consigo ser igual que ustedes. Não queira ser igual que nós outros. Seja você mesmo. Obedeça a palavra. Aunque talvez seu corpo, sua carne, seu interior grite, haga, porque aí está o secreto de uma pessoa ser bendita. Por lo tanto, questões de diezmo, de não mentir, de não hurtar, de não adulterar, de amar a Deus por cima de todas as coisas, de ser presente na igreja, e de aqui a um par de meses, um par de anos, segundo como seja, vamos a mirar para trás e vamos a dizer, valeu a pena o que eu hice. Porque uma das piores coisas que pode haver para o ser humano é mirar para trás e dizer, eu hice todo mal. Hoje eu poderia haver hecho muito mais e não lo hice. Eu sei que poderia haver hecho diferente e não lo hice. O seja, não é aquele arrependimento de uma atitude equivocada por imadurez. Não, é remordimento por saber o que poderia haver hecho, pero não lo hizo. E todos nós temos mais ou menos certas circunstâncias assim. Sim ou não? Sim ou não? Ou você nunca se sentiu mal por uma determinada circunstância que você sabia que deveria haver actuado de maneira diferente, pero não lo hizo. Já se sentiu assim? Pois então, só que nós vamos crescendo e já não é tanto tempo para cometer esse tipo de errores que não são errores. Por lo tanto, vamos a poner em nossa mente, em nosso coração, que nós temos que estar no altar, entregados de verdade. Sigue falando aqui, verso 6, vou ler de novo. Então foram os discípulos e hicieron tal como Jesús les havia mandado, e trajeron el asna e el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos e Jesús se sentou em cima. La maioria de la multitud tendió sus mantos en el camino, outros cortaban ramas de los árboles e las tendían por el camino, por isso se chama Domingo de Ramos. Aí dice, las multitudes iban delante de él, e las que iban detrás gritaban diciendo, Hosana al Hijo de David, que significa glória a Deus em las maiores alturas. Bendito el que viene en el nombre del Senhor, Hosana en las alturas. Quando ele entrou em Jerusalém, toda a ciudad se agitou e decían, ¿quién es este? E as multitudes contestavam, este é o profeta Jesus de Nazaré de Galileia. Não tinham o entendimento que ele era o Hijo de Deus, todavia. Pero mais allá de toda essa questão, de todo esse contexto, que significa isto? Que significa o seguinte, Jerusalém era o símbolo espiritual da igreja. Quando Jesus entra a Jerusalém, significa que Jesus estava dando a última oportunidade para que aquele povo se arrependera e se entregara a Ele. Depois da crucifixão, passou. Pero Jerusalém era a cidade que Deus amou, que Jesus amou, era a igreja, representativamente é a igreja. Jesus chorou quando entrou em Jerusalém.
Ele chorou por seus filhos. Pero por que chorou? Porque seus filhos não o aceitaram. Está escrito, São João capítulo 1. Diz, a los suyos vino, e los suyos que não le recibieron. Cada um que entra por estas puertas pertence a Deus. Porque está escrito que todas as almas pertencem a Deus. Pero não todos que pertencem a Deus lo aceitam a Ele. Foi o que passou na época de que Jesus entrou a Jerusalém. Ele quer entrar a sua vida, Ele quer entrar a sua vida como um dia entrou a mim e a de muitos outros. E hacer de usted uma pessoa bendita ou uma pessoa bendecida? Qual de los dois? Bendita. Porque o bendecido, ele recebe a bendição hoje e amanhã pode que essa bendição já não exista mais. É como uma comida, la comí, me satisfice e a vida sigue. Pero el ser bendito não. É ser uma fuente. É ser alguém que aonde vá uno vai florescer. Eu já estive, honestamente, eu já não sei exatamente em quantas cidades eu estive predicando a palavra, como pastor local. Não as que fui a visitar por outras reuniões, como pastor local. Eu não sei exatamente quantas. E na Argentina foram umas quantas, em México foram umas quantas, aqui já foram umas quantas, e sabrá Deus o que me espera depois, não importa. Aonde eu vaya, eu serei bendito. E se você é assim, não importa se você está aqui, se você tem que regressar a seu país, por la razão que seja. Por la razão que seja. Porque quem é bendito al entrar e al salir. Você sabe muito bem, Estados Unidos é considerado um país de oportunidades. Sin embargo, você vê que quanto mais o tempo passa, mais pessoas vivem na miséria. Se certo ou não é certo? Você sabe que é verdade. Então, não é o país, é o que está aqui, dentro de uno. Para que eu seja bendito, eu necessito entregar-me. Eu tenho que querer, eu tenho que buscar, tenho que orar, tenho que entregar-me, tenho que bautizar-me. Mas eu tenho que considerar a Deus como o primeiro em minha vida. É nessa entrega, é nesse dar que eu recebo. Receba Jesus. Permita que Ele entre triunfante em sua vida, que Ele entre triunfante em seu coração, que Ele entre triunfante em seus caminhos e você vai triunfar em todo. Está claro ou não está claro? Vença a pereza, vença o medo, vença o clima, ponga dentro de si lluvia, sol, calor, frio, neve, vento, pólen, diabo que seja. Eu estou na presença de Deus. Essa é a atitude de uma pessoa bendita. E o bendito vence. Vence na escola, os mais jovens. Você, senhora, vence como esposa, como madre. Você vence como empleado, você vence como patrão. Você vence como marido, você vence como esposa, e assim sucessivamente, porque a bendição está dentro, se não é bendito. Se você quer ser essa pessoa, essa condição, então entregue-se a Ele. Você tem que entender no Espírito e não permitir que a vida passe delante de seus olhos e você seja uno que se lamente de lo que poderia haber hecho. Vamos a vencer, porque Deus é com nós. Amém.